Então, o nosso primeiro assunto vai ser distribuições conjuntas, ou probabilidade conjunta também, é equivalente. Então, a gente vai ver o conceito de vetor aleatório, da função de distribuição conjunta, né, e também função de probabilidade conjunta, e o caso específico de vetores aleatórios contínuos. Então, uma breve revisão sobre probabilidade. A gente chama de experimento aleatório qualquer experimento que envolva variabilidade. Ou seja, se ele for repetido em condições semelhantes, ele gera resultados diferentes. Então, experimentos aleatórios implicam incerteza, né? A gente não sabe com certeza absoluta qual que vai ser o resultado. Então, a teoria da probabilidade procura estudar essa incerteza inerente a esse tipo de experimento, de fenômeno. Então, quando a gente tem um experimento aleatório, o conjunto de todos os resultados possíveis a gente chama de espaço amostral. E a função que traduz, né, a incerteza relativa ao experimento aleatório, a gente chama de função de probabilidade. Ou seja, cada subconjunto aqui do espaço amostral ela vai associar um valor numérico. Então a gente vai impor ainda três características aqui para a gente definir uma função numérica como sendo uma função de probabilidade. Então a primeira exigência, né, essa função tem que assumir valores aqui não negativos. A segunda exigência é que a probabilidade de todo o espaço amostral tem que valer 1. E a terceira exigência é que a probabilidade da reunião de dois conjuntos seja a soma da probabilidade de cada um deles menos a probabilidade da interseção, para qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, qualquer evento. Então, uma vez que a gente tem um experimento aleatório e um espaço amostral, a gente poderia definir uma função real arbitrária, né? Ou seja, uma função que associa cada elemento aqui a cada resultado possível do experimento um valor numérico. Então, se a gente também tiver definido uma função de probabilidade aqui nesse espaço amostral, a gente pode traduzir as probabilidades aqui do espaço amostral em termos de probabilidade de valores reais. Então a gente pode calcular, se a gente conseguir fazer isso, calcular probabilidades de subconjuntos aqui dos números reais. Então funções desse tipo aqui, né, funções arbitrárias que associam valores reais aos elementos do espaço amostral, a gente chama de variáveis aleatórias. E essas variáveis, né, podem ser classificadas em discretas ou contínuas, dependendo aqui do conjunto de valores que elas assumem nos números reais. Se for um conjunto discreto, a gente diz que a variável é discreta. Se for um conjunto contínuo, né, um intervalo aqui, a gente diz que a variável é contínua. E uma vez que a gente tem uma variável aleatória, né, a gente pode calcular a média, né, o valor esperado, e a variância dela. Então o valor esperado, ele dá uma indicação para a gente dos valores mais prováveis, né? E a gente calcula por uma média ponderada.
Então, no caso discreto, a gente soma, né, cada valor que a variável assume, multiplicado pela probabilidade dele, né? E no caso de variáveis contínuas, a gente integra aqui a função identidade com multiplicada pela função densidade da variável. E a variabilidade, né, ela dá uma indicação para a gente da intensidade da variabilidade. E ela é, por definição, o valor esperado dos desvios médios quadráticos. Ou seja, dos desvios dos valores assumidos em relação à média da variável. Então, tudo isso é só revisão. O que vai ter de novo agora? Então, o que vai ter de novo é o conceito de vetor aleatório. Então, é comum que para um mesmo experimento aleatório haja diversas variáveis de interesse, ou seja, tenho mais de uma variável aleatória definida para o mesmo experimento. Então, a gente define o vetor aleatório para lidar com essas situações. Então, imagina que a gente tenha um experimento aleatório, uma probabilidade definida, né? Então, um vetor aleatório é uma variável aleatória multidimensional, né? Ou seja, é simplesmente uma sequência de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço amostral. Então, aqui, x1 é uma variável aleatória definida no espaço amostral ômega, x2 é uma variável aleatória definida no espaço amostral ômega até xn. Então aqui eu tenho x, um vetor aleatório de dimensão m. Então assim a gente vai poder considerar simultaneamente diversas variáveis aleatórias e analisar possíveis relações existentes entre elas. Então aqui para um mesmo espaço amostral, a gente pode definir diferentes variáveis aleatórias. Então vamos ver um exemplo bem simples. Então imagina que num jogo de tabuleiro, uma das etapas consiste em jogar um par de dados, né, de 6 faces e calcular a soma, a diferença e o produto dos dois resultados. Então, por exemplo, se saírem as faces 2 e 4, né, a soma é 6, a diferença é menos 2 e o produto é 8. Então vamos considerar o espaço amostral o conjunto dos pares possíveis aqui nos lançamentos. Então a gente vai identificar os resultados aqui por pares ordenados. Então a primeira entrada é o resultado do primeiro dado e a segunda entrada é o resultado do segundo dado. E como tem 6 faces aqui, cada entrada pode variar de 1 a 6. Então no total a gente tem 36 possibilidades para esse lançamento duplo. E cada uma dessas combinações aqui, né, desses resultados, vai dar para a gente um valor diferente aqui para a soma, para a diferença e para o produto. Então, nesse caso, soma, diferença e produto são variáveis definidas aqui nos elementos desse espaço amostral. Então, cada uma delas é um exemplo de variável aleatória. Então, para fixar, a gente vai denotar a soma das variáveis por x, a diferença por y e o produto por z. Então, a gente pode definir o vetor aleatório w, né, dado aqui pela sequência das 3 variáveis. Então, por exemplo, para o elemento do espaço amostral, o par 2 e 4. Então, o primeiro dado saiu a face número 2, o segundo dado saiu a face número 4. Então, para ele, a soma
vale 6, a diferença vale menos 2 e o produto vale 8. Então aqui o valor que esse vetor aleatório vai assumir vai ser essa sequência aqui, 6, menos 2 e 8. Então se a gente listar todas as possibilidades aqui, então aqui nessa coluna L1 é o resultado do primeiro lançamento, L2 é o resultado do segundo lançamento. E para cada lançamento, os valores assumidos aqui pelas variáveis x, y, z. Então, se os dois dados deram a face número 1, a soma vale 2, a diferença vale 0, o produto vale 1. E aqui foi calculado o valor assumido pelas variáveis para todas as 36 combinações. Então agora a gente pode fazer, como a gente tem todas as possibilidades, a gente pode fazer a distribuição de probabilidade de cada variável. Então, por exemplo, se a gente fizer da variável x. Então, a variável x, o menor valor que ela pode assumir é esse valor 2 aqui, né? Quando os dois lançamentos saem a face número 1. A probabilidade disso acontecer vai ser 1 sobre 36. A probabilidade de x assumir o valor 3. Então isso pode acontecer ou com o primeiro dando 1 e o segundo dando 2, ou com o primeiro dando 2 e o segundo dando 1. Então eu tenho duas maneiras diferentes da variável x assumir o valor 3. Cada uma delas com probabilidade 1 sobre 36. Então eu posso fazer isso para cada valor possível, né, da variável x. Então quando a gente faz isso para todos os valores, a gente pode construir aqui a função de probabilidade da variável x. Então x aqui vale 1 com probabilidade 0, vale 2 com probabilidade 1 sobre 36, vale 3 com probabilidade 2 sobre 36 e assim por diante. O valor mais provável aqui é o valor 7. E os valores menos prováveis são os valores 2 e 12. Valores aqui menores que 2 e maiores que 12 têm probabilidade 0, ou seja, eles não são possíveis. E no final das contas deu uma função simétrica aqui, para a variável x, que é a soma. A gente pode fazer a mesma coisa para a variável y, que é a diferença, e para a variável z, que é o produto. Então, para a variável y, a gente fica aqui com a função também bem semelhante, né? Só que o valor mais provável é 0. E os valores aqui menos prováveis são menos 5 e 5. Valores aqui abaixo de menos 5 e maiores que 5 não são possíveis. E para a variável z, que é o produto, né, a gente tem uma distribuição aqui mais caótica. Então, por exemplo, a gente vê aqui que os valores mais prováveis são os valores 6 e 12. Alguns valores aqui têm probabilidade 0, né? Então, por exemplo, 7 e 11 tem probabilidade 0. Isso porque não tem como a gente tirar duas faces, multiplicar o valor e dar 7 ou dar 11, por exemplo. Porque são números primos.